Hoje em dia, se alguém que não tiver tido uma aula de informática for questionado sobre a origem dos computadores e algoritmos, essa pessoa provavelmente vai, na melhor das hipóteses, mencionar computadores gigantescos que tinham processamento quase insignificante comparado a celulares atuais. Na pior das hipóteses, essa pessoa vai achar que seu aparato diário para assistir TikTok e postar o que comeu no café da manhã simplesmente apareceu para alguém num sonho. Felizmente, na realidade atual, a segunda opção é a mais comum entre os brasileiros. Logo, eu estou aqui para explicar como algo saiu da contagem com pedras para as inúmeras aplicações absurdas que temos hoje em dia. Pois eu sou o Nicolas, aluno de Ciência da Computação da Universidade Federal de Alagoas, e este vídeo procura expor uma linha de tempo dos marcos históricos na informática. Então venha comigo. Então, como tudo tem início, vemos que com a necessidade de contar uma maior quantidade de objetos, ou até mesmo registrar transações como trocas e necessidades comerciais, e já que nesse tempo não tinha Nubank para você pegar empréstimo e desinstalar o aplicativo depois, várias ferramentas matemáticas foram criadas para poder saciar essas necessidades, como o ábaco. Ah, e por acaso, essa é a primeira das 4 eras, a era pré-mecânica, datando de 3000 a.C. até o século 17. Ela tem poucos acontecimentos, mas ainda assim é o início. E como um bolo, quem pega o primeiro pedaço sempre se mostra importante. Então percebemos que após a criação mesopotâmica do ábaco, em 3000 a.C., um indivíduo chamado John Napier estava sem nada para fazer e decidiu criar o logaritmo. Não sei se ele criou isso sabendo que ia assustar os alunos do ensino médio, séculos depois, né? Agora falando sobre a segunda era, a era mecânica, ela tem cerca de 200 anos, vai do século 17 ao 19, e é perceptível até para os olhos mais desatentos que há inúmeras inovações registradas nessa era, que tem apenas 200 anos, enquanto a anterior tem mais de 4.000 anos. Isso ocorre pois o avanço das ciências e o acúmulo de conhecimento permitiram que a era mecânica tivesse mais inovações em comparação com a pré-mecânica. A gente vai poder estar vendo isso de forma mais forte nas próximas 2 eras, pois a gente percebe que enquanto essa era tem 200 anos, a próxima tem só 40, a seguinte tem só 20, então é perceptível que o conhecimento, esse acúmulo, ele realmente tem um progresso exponencial. O que marca o início desse período é a invenção desse alemão aqui, que eu não sei falar o nome de jeito nenhum, que está aparecendo na tela agora. Sua invenção era a calculadora mecânica capaz de realizar operações de adição e subtração. Ele basicamente se baseou no trabalho de John Napier para algumas funções da máquina, mas ela realizava basicamente a mesma coisa. Logo, em 1642, o francês Pascal, de apenas 19 anos, e você com mais de 20 anos ainda não entrou no livro de história, nem leu um por acaso, criou sua própria calculadora. Ela também realizava algumas operações de adição e subtração, mas funcionava por engrenagens mecânicas, e foi chamada de Pascaline. O problema com as criações antes mencionadas é que elas só poderiam ser utilizadas para realizar a operação de adição e subtração. Visto isso, muitos outros engenheiros e matemáticos tentaram criar seus próprios dispositivos que realizassem mais operações. Um deles foi esse alemão aqui, que eu também não sei falar o nome, e ele criou a sua própria máquina de fazer cálculos, sua calculadora, só que ela poderia realizar operações além de adição e subtração, realizava multiplicação e divisão. Tal qual esse alemão, o britânico Charles Babbage também tentou criar sua própria máquina de contas, só que inicialmente em 1822 ele criou a máquina diferencial e realizava cálculos diferenciais, e depois ele idealizou a máquina analítica, que nunca entrou em produção. Essas duas elas têm só 10 anos de diferença entre uma e a outra. Só que a gente percebe que a máquina analítica nunca pôde ser posta em produção, mas seus conceitos foram levados à frente. Assim, vemos isso em Ada Lovelace, que utilizou em parceria com Babbage essa máquina, a ideia dessa máquina para criar o primeiro algoritmo, que está aparecendo aqui na tela no momento. Vale ressaltar que, como a primeira programadora mulher e a primeira pessoa a realmente criar um algoritmo, ela não recebeu o reconhecimento que deveria. E ela já imaginou a máquina como não somente algo para realizar cálculo, mas sim para poder fazer qualquer outra coisa. Na frase dela, a máquina pode agir sobre outras coisas além dos números. A máquina pode compor peças musicais elaboradas e científicas de qualquer grau de complexidade ou extensão. Isso ela comentou sobre a própria máquina analítica em 1843. Bom, em terceiro lugar, a gente tem a era eletromecânica, que vai do início do século XX até 1950. Ela é caracterizada pelo uso de eletricidade e peças mecânicas. É mesmo, é? É uma era de transição, onde invenções revolucionárias são pensadas utilizando conceitos eletrônicos que ainda na época eram muito novos. O ponto mais conhecido, por conta dos eventos da Segunda Guerra Mundial,
É o conceito teórico desenvolvido por Alan Turing em 1937, a máquina de Turing, além de suas outras contribuições para a computação, sendo conhecido como o pai da computação. Logo, à frente desse acontecimento em 1944, o Colossus foi construído pelo engenheiro britânico Tommy Flowers. De forma subsequente, a gente também viu o ENIAC sendo construído em 1946, sendo o primeiro computador eletrônico que podia realizar diferentes tarefas. Ele utilizava válvulas e motores. Era quase um carro, só que não anda, pensa e tem rodas, tipo Stephen Hawking. Por fim, temos a era eletrônica, que data ali depois de 1950, mais ou menos, onde os computadores são mais poderosos e começam a eliminar o elemento mecânico, e tudo começa a ficar menor, por consequência. Logo, avistando a possibilidade de uso em outras áreas governamentais, ao invés de somente as militares, como era de costume. Logo, a gente pode mencionar von Neumann, que trabalhou no projeto ENIAC em 1945 e criou sua própria arquitetura, e teve grande parte na construção dos computadores dessa era agora, pois sua arquitetura é vista até hoje nos computadores modernos. Consequentemente, os minicomputadores começaram a ser utilizados por empresas, e sempre seguindo a arquitetura que von Neumann havia padronizado, permitindo uma gestão muito mais eficiente da memória e melhor processamento dos dados. Consequentemente, o próximo passo foi a interconexão de computadores. A gente pode ver isso na ARPANET, que foi criada em 1969, interconectando pela primeira vez vários computadores numa rede só, abrindo portas para até mesmo para um ideal de internet que a gente conhece hoje em dia. Mas isso só acontece muito depois. Os resultados vistos na década de 70 foi o desenvolvimento de computadores de menor porte, agora adequados ao ambiente de trabalho das pessoas e até mesmo suas casas, para aqueles que podiam pagar, é claro. Agora eu só pretendo fazer uma menção honrosa à época que vivemos atualmente, a era digital, que ocorre logo quando a internet é criada. Agora estamos muito bem conectados por ela, e não viveríamos sem a mesma, e sem os nossos smartphones, que provavelmente você está utilizando para assistir esse vídeo nesse exato momento. Então é isso, gente boa, até a próxima.